E estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Como sempre, mais uma aula destinada a você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo, porque hoje nossos estudos será a respeito da liberdade de consciência e crença. Liberdade de consciência e crença será o nosso desafio de agora. E esta liberdade se encontra anunciada na Constituição, no artigo 5º, inciso 6º. Inciso 6º é onde temos ali em primeira mão a liberdade de consciência e crença, mas o inciso 6º se encontra associado, de alguma forma interligado com os incisos 7º e 8º, e nós vamos passar por todos eles, para que a sua compreensão da matéria seja plena. Já convido você a me acompanhar na leitura do inciso 6º, artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É isto que nos diz o inciso 6º do artigo 5º, a respeito das liberdades, da liberdade de consciência e de crença, mas, para facilitar a sua vida, eu extraí deste inciso 6º três notas para o seu portfólio, três informações relevantes, três informações a partir das quais, geralmente, o examinador da sua banca de concurso monta as questões. Então me acompanhe. A primeira delas, anote aí no seu portfólio. Esta liberdade anunciada no inciso 6º, tanto é uma liberdade para que você possa professar um credo, possa seguir uma religião, como também é a mesma liberdade para você não professar credo algum, para não seguir religião alguma. O Brasil é um Estado laico, não temos religião oficial, então as pessoas são livres, tanto para professar um credo, para seguir uma religião, como são livres da mesma forma para não seguir religião alguma, para não acreditar em nada. E aí você tenha cuidado com esta segunda possibilidade, com esta liberdade para não acreditar em nada, porque por ser aquela que menos rapidamente salta aos olhos quando se lê o inciso 6º, geralmente é a mais cobrada pelo examinador da sua prova de concurso. Que temos a liberdade para seguir uma religião está aqui bem claro, mas também está claro, apesar de às vezes nós não nos apercebermos disso, também está claro que somos livres para não seguir religião alguma. E pode ser por aí que o examinador monte a questão. Esta foi a primeira nota extraída aqui do inciso 6º, mas nós dissemos que são três, já vamos para a segunda. A liberdade para consciência e crença, a liberdade para uma crença religiosa não somente se encontra para aquelas crenças religiosas costumeiras, clássicas, comumente aceitas pela sociedade, comumente praticadas pela sociedade. Liberdade para isso sim, mas também liberdade para as crenças exóticas, para as crenças religiosas incomuns, para as crenças religiosas não tão aceitas pela sociedade num todo, né? Tudo bem que você tem liberdade para ser um católico, o que é comum, é conhecido, tem liberdade para ser um evangélico, para ser um espírita, para participar do candomblé, da umbanda, certo. Essas religiões clássicas estão contempladas em sua liberdade para seguir essas religiões clássicas, está contemplada neste inciso 6º da Constituição, mas nada impede que você de repente, em nome da sua religião, saia aí pelas encruzilhadas, espalhando farofa, cachaça, galinha preta, de boa. Este seu credo, este seu ritual não está ofendendo ninguém, então plena liberdade para que você possa exercer. Inclusive, por falar em crenças exóticas, lembrei agora de um fato ocorrido tempos atrás em Jaguatirica do Norte.
Ali surgiu um grupo de fiéis, certo que fiéis um tanto quanto inusitados, mas fiéis. Essas pessoas começaram a desconfiar de um bode que andava ali solto pela cidade. Um bode andava livremente, parecia que não tinha dono. Essas pessoas começaram a desconfiar que o bode estava operando milagres. E aí, de repente, se reuniram, construíram uma palhoça, um barracão, penduraram lá na palhoça uma placa com o nome Igreja do Santo Bode. Todas as sextas-feiras, a partir da meia-noite, esses fiéis se reuniam lá na palhoça e passavam a adorar o bode fervorosamente. Claro que esta religião aí causou estranhamento, os crentes, né, os religiosos conservadores começaram a reclamar, a fazer barulho, mas não adiantou. Eles estavam amparados pela Constituição, liberdade de professar sua crença religiosa. Aquelas reuniões, aqueles cultos que ocorriam à meia-noite das sextas-feiras não estavam ofendendo a esfera de direito de ninguém, e eles tinham todo o direito para seguir esta religião exótica. Infelizmente essa história acabou em tragédia para o bode, porque um bando de desocupados da cidade, por pura intolerância religiosa, converteu o bode em buchada. Lamentável, né? Mas a vida continua, não continuou para o bode, mas continuou para os fiéis que ainda hoje esperam aí a vinda de um novo Messias. Esta foi a segunda nota para o seu portfólio, informando a você que sim, é possível também que se pratique religiões exóticas, desde que essas religiões exóticas não ofendam a esfera de liberdade das pessoas, de terceiros. E já vamos para a terceira. Terceira nota, extraída da leitura do inciso 6 do artigo 5º, que trata da liberdade de consciência e de crença. Anote. Como você já sabe, nenhum direito fundamental é absoluto. Também este direito de crença, este direito de consciência também não é absoluto. De repente pode ser limitado, de repente pode ser relativizado, e isso ocorre somente quando o exercício desta sua fé, né, ofende a esfera de direito de terceiros. Não se admite no Brasil que uma religião traga entre seus rituais, por exemplo, o sacrifício de pessoas, traga a mutilação de pessoas, né? Os maus tratos aos animais, esse tipo de coisa que ofende direito de terceiros, não é permitido. O Estado põe limites. O Estado põe limites. Foram essas as 3 notas para o seu portfólio sobre esta liberdade de consciência e crença anunciada no inciso 6 do artigo 5º, mas como nós dissemos lá no começo, o inciso 6º se encontra associado ao 7º e ao 8º, complementado pelo 7º e pelo 8º. Vamos então à leitura do inciso 7º. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quando se presta o serviço militar obrigatório, fica o jovem que se alistou, que presta o serviço militar obrigatório, fica um período ali de internato nos quartéis. E os presos estão aí pelo Brasil afora, nos presídios também internos. E essas pessoas, elas possuem o direito concedido pela Constituição de receber assistência religiosa. Os militares, os conscritos, os internos possuem esse direito de receber assistência religiosa, da mesma forma que os presos também possuem o mesmo direito. Claro que o Estado não está obrigado a montar uma verdadeira feira das religiões. Aqui está o box católico, aqui está o box evangélico, aqui está o box espírita, aqui está o box do hinduísmo. Não. Vai prestar assistência religiosa de acordo com aquilo que lhe for solicitado pelos internos. Na prática, o que se observa
é que a assistência religiosa prestada é aquilo que a maioria solicita, a maioria dos interessados. É isto que temos no inciso 7º, e nós já vamos avançar, já vamos para o 8º, também associado ao 6º. 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Exemplificando, fica mais fácil de compreender. Você sabe que no Brasil existe o serviço militar obrigatório. O jovem completou 18 anos, o homem é convocado para prestar o serviço militar obrigatório, e aí de repente algumas igrejas não admitem que seus fiéis peguem armas, se preparem para a guerra. Existe igreja que professa essa fé, mas também pode ocorrer que um partido político, o Partido Político da Paz e do Bem, também não admite que seus filiados peguem armas, se preparem para a guerra, ou talvez isso seja até mesmo individual, uma questão de convicção filosófica. Tudo bem, a Constituição respeita esta sua posição e garante a você que você não seja privado de direitos se você se recusar a prestar esse serviço militar obrigatório, desde que você se voluntarie, aceite uma prestação alternativa, certo? Você não vai prestar o serviço militar obrigatório por conta das suas convicções religiosas, mas vou passar para você uma prestação alternativa. Você vai fazer algum serviço, alguma assistência em instituições. Se você aceita, tudo bem, você não será privado de direitos políticos. Se não aceita, aí sim ocorrerá uma privação de direitos, inclusive de direitos políticos, né? Direitos políticos. Então, gente, é isso que nós temos sobre liberdade de consciência e crença anunciada na Constituição, artigo 5º, incisos 6º, 7º e 8º. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência, convidando você para se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, curtir o vídeo, e aguardo você daqui a pouco, quando estaremos de volta com mais um estudo do direito constitucional. Por esses dias estamos enfrentando as liberdades anunciadas no artigo 5º da Constituição Federal. Até breve.